Nossa, olha que cenário maravilhoso. Pôr do sol lindo ali. Só um parênteses. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Estoicismo Literal. Hoje estou nesse cenário maravilhoso para trazer aí a sexta carta do livro Cartas de um Estoico. Como você sabe, aqui nós estamos fazendo a leitura do livro completo do primeiro volume. São cartas que Sêneca escreve para seu amigo Lucílio e hoje o assunto é sobre compartilhar conhecimento. Super interessante aqui. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria que você deixasse nos comentários, como de costume, estou melhor que ontem. Clica aqui no vídeo acima para que você entenda do que se trata, por que eu peço para vocês fazerem isso. E curte, compartilha, vamos compartilhar o conhecimento e vamos para a leitura. Saudações de Sêneca a Lucílio. Sinto, meu caro Lucílio, que não só estou me corrigindo, além disso me estou transfigurando. Entretanto, ainda não me asseguro nem concedo a esperança de que não haja em mim elementos que precisem ser mudados. Claro que há muitos que devem ser feitos mais consistentes, ou mais afiados, ou serem conduzidos a maior destaque. E realmente, esse mesmo fato é a prova de que meu espírito está transformado em algo melhor, que ele pode ver suas próprias falhas, das quais antes era ignorante. Em certos casos, os doentes são parabenizados apenas porque eles perceberam que estão doentes. 2. Desejo, portanto, comunicar-lhe esta repentina mudança em mim. Eu deveria, então, começar a depositar uma confiança mais segura em nossa amizade. A verdadeira amizade que a esperança, o medo e o interesse próprio não podem romper. A amizade em que, para a qual os homens podem encontrar a morte. 3. Eu posso mostrar-lhe muitos que têm faltado não um amigo, mas uma amizade. Isso, no entanto, não pode acontecer quando as almas estão unidas por inclinações idênticas em uma aliança de desejos honestos. E por que não pode acontecer? Porque em tais casos, os homens sabem que têm todas as coisas em comum, especialmente suas aflições. Você não pode conceber o nítido progresso que eu percebo que cada dia me traz. 4. E quando diz, dá-me também uma parte destes dons que acha tão úteis, respondo que estou ansioso para empilhar todos estes privilégios sobre você e que estou feliz em aprender para que eu possa ensinar. Nada me agradará, não importa o quão excelente ou benéfico, se eu dever manter tal conhecimento exclusivo para mim. E se a sabedoria me for dada sob a condição expressa de que ela deva ser mantida escondida e não pronunciada, eu deveria recusá-la. Nenhuma coisa boa é agradável de possuir sem amigos para compartilhá-la. 5. Vou, portanto, enviar-lhes os livros que utilizei e, para que não perca tempo procurando aqui e ali por tópicos proveitosos, vou marcar certas passagens para que você possa voltar-se imediatamente para aquelas que eu aprovo e admiro. Naturalmente, porém, a voz viva e a intimidade de uma vida comum ajudarão você mais do que a palavra escrita. Você deve ir para o cenário de ação primeiro, porque os homens colocam mais fé em seus olhos do que em seus ouvidos. E segundo, porque o caminho é longo se alguém segue conselhos, mais curto e útil se segue exemplos. 6. Cleantes não poderia ter sido a imagem expressa de Zenão se ele tivesse apenas ouvido suas palestras. Não, ele compartilhou sua vida, viu em seus propósitos ocultos e observou, para ver se ele vivia de acordo com suas próprias regras. Platão, Aristóteles e toda a multidão de sábios que estavam destinados a seguir cada um para um caminho diferente, tiraram mais proveito do caráter do que das palavras de Sócrates. Não era a sala de aula de Epícoro, mas viver juntos sob o mesmo teto que fez grandes homens de Metrodoro, Hermarco e Polieno. Portanto, eu lhe insisto, não apenas para que aufira benefícios, mas para que conceda benefícios, pois podemos auxiliar-nos mutuamente. 7. Entre mentes estou em dívida da minha pequena contribuição diária. Direi o que me agradou hoje nos escritos de Hecato. São estas palavras. Que progresso, você pergunta, eu fiz? Eu comecei a ser amigo de mim próprio. Isso foi realmente um grande auxílio. Tal pessoa nunca pode estar sozinha.
Você pode ter certeza de que esse homem é amigo de toda a humanidade. Toda a gente o pode ter. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. E agora vamos para as partes principais. Caderninho aqui de resumos. Bom, esta carta número 6, nós temos 7 partes. E a primeira parte ele fala sobre que a alma dele consegue perceber os próprios erros, né? E isso é um grande sinal de transformação e de evolução. Pois ele diz ali até do exemplo de muitos doentes são parabenizados apenas por aceitar e por perceber que estão doentes, né? Acho que é o grande começo realmente de qualquer tipo de evolução, qualquer tipo de melhora, de busca que você possa fazer. Parte do início de perceber as suas falhas, as suas fraquezas, os problemas que você precisa resolver em si mesmo, né? E na parte 2 ele fala sobre a amizade verdadeira, né? Que é uma amizade que pode até mesmo encontrar a morte. Bom, aqui entendo que seja um nível de amizade realmente muito exclusivo, que vai passar a vida inteira juntos e que pode realmente encontrar a morte. Aqui acho que até tem um sentido duplo de poderem encontrar a morte no sentido de só terminar a amizade quando morrer, ou seja, amizade para a vida inteira, e também uma amizade que está tão unida contigo que até diante da morte ela não se separa, não abre mão e vai lutar por essa amizade, né? Na parte 3, ele fala sobre que as inclinações idênticas, aliança e desejos honestos e também as aflições são fatores que se transformam numa grande amizade, né? Então, homens, pessoas que têm inclinações idênticas, seus ideais são próximos, são parecidos, né? As suas aflições que sofreram na vida, os seus desejos mesmo, né? Honestamente ali comunicados na relação mesmo dos dois, fazem com que as pessoas tenham um grande vínculo, né? Um grande vínculo de amizade, um grande vínculo mesmo de experiências de vida, de propósito. Isso é o que ele traz aqui, ele diz, né, que esses homens não tem como não ter uma amizade profunda se tem essas características, né? Na parte 4, ele diz que nenhuma coisa boa é agradável de possuir sem amigos para compartilhá-la. Essa aqui é muito forte, porque eu abri um parênteses para contar uma história pessoal minha. Certa vez eu fui viajar sozinho, a turismo, fui passear num lugar muito legal aqui no Brasil, mas eu fui sozinho, eu quis ter essa experiência de ir sozinho, né? E realmente, o primeiro dia que eu cheguei lá no lugar, eu achei muito bonito tudo, né? A paisagem, o lugar, as coisas diferentes que tinham para comer e para passear e tudo, mas eu me senti um pouco aflito depois de um dia inteiro em silêncio, porque eu realmente não ouvia a minha voz. A minha voz eu não ouvia durante todo o dia, né? Ou seja, não ouvi na verdade nem a minha nem nenhuma outra voz, a não ser que fosse vozes que não estivesse falando comigo, que fosse ao redor ali por algum motivo, vozes distantes. Mas realmente dá um pouco de aflição você não ouvir nenhuma voz direcionada para você, ou até mesmo sua própria voz falando com outra pessoa, podendo compartilhar aquele lugar. Por mais legal que fosse aquele lugar, eu não era satisfatório o suficiente, porque eu não tinha ninguém para falar sobre, não tinha ninguém para dividir, para estar junto. Então isso aqui, ele diz aqui na questão do conhecimento, né, que o conhecimento é agradável, mas que ele precisa compartilhar com alguém, né? E aí essa frase cai muito bem, porque nenhuma coisa boa é agradável de possuir, sem nenhum amigo. Então eu estava num lugar maravilhoso, estava me sentindo muito bem, não tinha problemas, eu estava de férias, então era um negócio totalmente programado e tranquilo, mas eu não estava satisfeito, não estava feliz. Na parte 5, ele indica os livros que Sêneca mesmo estava lendo, né? Então o Lucílio pede para que ele compartilhe mais ainda os conhecimentos, que ele possa dividir os dons que ele vê que são úteis, né? Os dons de conhecimento. Então Sêneca manda os livros que Sêneca mesmo já leu, mas com as partes marcadas, que ele até fala para ele não ficar procurando aqui e ali, ele já manda os livros escritos, né, com alguns destaques.
a parte mais importante dentro desse tópico 5 é que ele fala para ir para a ação mesmo, né? Porque ele diz que nós, os homens, os seres humanos, temos mais fé no que vemos do que no que ouvimos. E realmente isso é muito real. A gente tem os 2 sentidos, na verdade tem os 5 sentidos, mas o que a gente vê tem muito mais peso do que o que a gente ouve. Ou o que a gente lê, né, de alguma forma. Usando a visão, mas a gente lê não é a mesma coisa de ver acontecendo na prática, na ação, na realidade, quando precisa acontecer mesmo no seu contexto, no seu ambiente, né? Então ele fala para ler os livros, os destaques ali que ele trouxe, mas também para ir para a ação, para conviver com os mestres, né, que ele quer aprender, conviver com os filósofos da época, os professores, porque só o cotidiano, realmente a vivência com essas pessoas vai trazer uma mudança rápida e satisfatória, uma mudança notória, né? Então ele fala que seguir conselhos vai te ter um caminho longo, né? Mas é um caminho honesto, um caminho bom, mas é um caminho longo se você ouve conselhos. Mas se você vê exemplos, o seu caminho é mais rápido e útil. Isso é muito legal também. Na parte 6, ele fala sobre conviver com os mestres, traz tanto benefícios para os mestres que estão ensinando, quanto para quem está aprendendo. Então, aqui ele fala de alguns exemplos de Cleantes, né, que foi o sucessor de Zenão. Zenão de Sítio é o fundador, é a pessoa que começou a falar, né, sobre o estoicismo, foi uma das primeiras pessoas a falar, foi ele que, quando você pesquisa sobre o estoicismo, a gente encontra Zenão de Sítio como fundador, o criador, né, idealizador do estoicismo, e Cleantes foi o seu sucessor. Então Cleantes tem uma história bem legal, ele era atleta, né, então com 50 anos mais ou menos ele começou a se interessar pelo estoicismo e ele ouvia diretamente de Zenão, e depois que Zenão morreu ele ainda continuou com a escola, né, estoica e administrando ali, ensinando também, passando para frente o que ele aprendeu. E não só Zenão, mas ele dá outros exemplos também históricos que, né, Aristóteles e outras pessoas que ouviram de Sócrates, por exemplo, conviveram de Sócrates e começaram, e através desse convivência, desse caráter, diretamente com seu mestre, eles puderam ter os seus próprios caminhos, né? Ele até fala que cada um foi para um caminho diferente. Não necessariamente precisa seguir só da sequência ao que o outro já estava fazendo, mas a partir de ter uma convivência, ter uma experiência com um dos mestres, com uma fonte de conteúdo, talvez, né, como o que a gente está fazendo aqui com a leitura, a fonte de conteúdo original, e é claro que a gente não tem como conviver com um filósofo hoje em dia, é muito difícil você abrir mão da sua vida para seguir alguém simplesmente para ver como que a pessoa reage em todas as situações. Nós temos os livros que trazem bastante da essência da pessoa. Assim como o livro está trazendo a essência de Sêneca, a essência do que ele pensa, através das palavras dele, a gente pode muito bem, né, mapear muitos cenários, muitos possíveis cenários a gente consegue ter uma noção só de ler as palavras diretamente dele. E não só ler o resumo, não só ver o que eu estou falando, outros tipos de resumo, mas ter o contato com a fonte te dá permissão, te dá, na verdade, não te prende apenas aquela fonte de conhecimento, né? Então, não é porque você está ouvindo sobre o estoicismo que você vai precisar seguir e só tem esse caminho. Não. Ele dá o exemplo de Aristóteles e Platão, que ouvia de Sócrates, mas cada um foi para o seu caminho e está tudo bem. Mas teve uma fonte original que deu uma base, né? Construiu um caráter, construiu uma fundação ali importante. Na parte 7, ele compartilha realmente ali a dose diária dele, né, de ensinamento que ele passa para Lucílio. Então, ele mesmo passa as opiniões dele para Lucílio sobre tal evento, sobre o que está acontecendo ali no momento, né, que ele está escrevendo, ou através de uma resposta de Lucílio, ele também já dá uma opinião, já fala sobre alguma coisa importante. E sempre no final das cartas, pelo que eu estou vendo aqui, a 6ª carta já está se repetindo esse padrão. Ele, além dos conselhos dele sobre o assunto que está acontecendo, ele manda mais uma porção, que ele chama, né, mais uma porção de conhecimento, que é algum escrito de algum outro filósofo, algum outro pensador da época, ou anterior a eles também. E dessa vez foi o escrito de Hecato, que fala que
o progresso que ele fez, alguém perguntou para Ikato, qual o progresso que você fez ultimamente? Ele responde, comecei a ser amigo de mim mesmo, amigo de mim próprio. E aí ele fala que dentro desse ensinamento aqui, tal homem que consegue ser amigo de si mesmo, ele é amigo de toda a humanidade. Né? Hoje a gente tem esse conceito de se você se resolver consigo mesmo, você se resolve com todo mundo. Tem também aquela frase que quem está em paz não quer guerra com ninguém. Eu acho que carrega um pouco desse conceito que ele fala, né? Que tal homem que é amigo de si próprio pode ser amigo de toda a humanidade toda pode ter ele, pode ter acesso a ele, pode ter comunhão com ele, pode ter afinidade, pode ter amizade, pode ter contato com ele, porque ele se resolveu, ele é amigo de si próprio. Né? Então é muito legal, espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários, interaja aqui comigo também, porque é legal que a gente compartilhe conhecimento, compartilhe as impressões, compartilhe as ideias e o que a gente pensa mesmo, partindo de uma fonte, né, de conhecimento, a gente gerar novos conhecimentos, novas ideias é muito legal. Então, fica comigo, né, para os próximos vídeos. O próximo é bem interessante, sobre alguns temas da época ali que acho que vocês já conhecem, de filmes, de outras coisas, mas a gente vai ver o relato histórico disso no próximo. E mantenha-se forte, mantenha-se bem.